E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, primeiro de tudo, Feliz Natal! O Natal foi ontem, mas não poderia deixar de passar para dar as minhas felicitações para vocês também. Então, Feliz Natal para todo mundo e para vocês e para a família de vocês também, tá? No vídeo de hoje, vamos ter um vídeo que eu amei gravar, porque foi uma leitura sensacional, que foi o vlog de leitura de Jogos Vorazes, gente. Finalmente eu consegui ler essa obra-prima, tá? Obra-prima, porque é muito bom, tá? De verdade. Então fiquem agora com o vlog. Um beijo. Iniciando mais um vlog de leitura. E o livro de hoje... Finalmente, gente, Jogos Vorazes. Que, se você já viu o vídeo que eu mostrei as comprinhas, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link. Vocês viram que eu comprei agora e que finalmente, né, eu decidi ler. E, assim, eu já acabei de começar o capítulo 2. E é muito bom, gente. Eu já tô apaixonada nesse livro. Eu sou muito sincera. Já fiz 3 marcações, não dá pra ver, mas tem aqui. E eu quero falar sobre a cena do... Olha, meu cabelo. Sobre a cena da colheita, né? Que é quando a Prim é escolhida ali, né? E a Katniss se oferece, né? Gente, que cena bem escrita, de verdade. Eu amei. Por quê? Foi a primeira vez em que eu senti, tipo assim, enquanto eu lia, parecia que tudo tinha ficado em silêncio de repente, sabe? Porque acho que foi a forma como a autora descreveu o desespero da Katniss, tipo, o momento, como ela faz a comparação de quando ela cai da árvore, sabe? Foi uma cena tão bem escrita, assim, de verdade mesmo, muito bem escrita. E que o lamento das pessoas em volta, né? Tipo, é um lamento que só quando crianças de 12 anos são escolhidas. Então, assim, não é que estava em silêncio em volta dela, mas quando você lê a cena, dá uma sensação de, tipo assim, tudo ficou quieto por um segundo, você meio que tranca a respiração, assim. E aí, quando ela, tipo, percebe a blusa da Prim, né, tipo, soltinha atrás, que parece que tudo que volta, assim, eu me senti dentro do filme, gente, de verdade. Que no filme é muito... O que passa essa sensação é aquela câmera que treme, né? Que o diretor fez a escolha de usar essa câmera que treme pra mostrar mais a perspectiva da Katniss. E, gente, eu tô sem palavras, sabe? Tipo, é uma descrição, assim, tão bem feita, de verdade mesmo, que ela fala que é o detalhe, a blusa pra fora da saia formando um rabo de pato que me traz de volta à realidade. Então, assim, ela ficou tão em choque no momento que quando ela percebeu, tipo, um detalhe muito pequeno, né, que era uma coisinha, tipo, ali, cotidiana, uma coisinha que aconteceu por conta que eles estavam brincando em casa com isso, que ela deu aquele estalo de, tipo, meu Deus, minha irmã, de 12 anos, que tinha só um papelzinho naquela bacia de vidro, acabou de ser escolhida pra ir pros Jogos Vorazes. Então, tipo assim, é uma sensação absurda, de verdade, assim. Eu tô impressionada com a escrita dela. Eu espero que se mantenha assim, né? E provavelmente vai, porque é uma história muito famosa e muito reconhecida e aclamada. E de verdade, gente, assim, impressionadíssima já. Outra coisa que eu queria falar, gente, é como, assim, a perspectiva das crianças, dos adolescentes que estão ali esperando, né, o sorteio. E, gente, eu tento imaginar a sensação, sabe, de como deve ser você sentir como se estivesse com uma espada a ponto, tipo, de cair em cima de você. E quando dizem outro nome, tipo, nossa, sobrevivi mais um ano, mas ainda com aquele peso de, tipo assim, ano que vem pode ser eu. E também o pesar de, tipo assim, caraca, essa pessoa que na escola estudava comigo na escola, essa pessoa que eu vi crescer, tá indo pros Jogos Vorazes e provavelmente não vai voltar. Porque é só um sobrevivente, né? É só um vencedor. Vencedor entre muitas aspas, né?
É rara a exceção, né, da Katniss e do Peeta. Que se não decidissem que os dois iam viver, os dois, né, não ia ter vitorioso nenhum. Mas é muito, assim, interessante. Não interessante, mas falo assim, deve ser uma sensação muito estranha você passar por isso, de tipo, caraca, eu posso morrer daqui a pouco, ou ano que vem. Não fui eu dessa vez, mas foi um amigo meu. Ou então, tipo assim, caraca, eu vivi mais um ano, mas ano que vem pode ser. Ai, é muito doido isso, gente. Eu não sei. Isso, querendo ou não, foi uma maneira que a capital encontrou de controlar essas pessoas. Porque pra eles é uma festa, um feriado, uma coisa festiva, né? Mas para muitos distritos, salvo a exceção, né, de 1, 2 e 4, que tem os carreiras, né? Porque pularam 3 eu também não sei. A maioria vê isso como uma coisa negativa, porque são crianças. São crianças que estão sendo levadas pra, né? E, carai, é muito complexo, é uma história muito complexa que tem muitas camadas e muito interessantes também. Quando eu terminar, eu quero ver se eu consigo fazer um vídeo sobre, tipo assim, pra falar mais a fundo sobre, porque eu tô extremamente, tipo assim, focada, obcecada por essa história, assim, por tudo que envolve, porque é muito profunda. Não é só uma distopia, tipo, tem muitas e muitas camadas, e quanto mais você lê, mais você percebe a crueldade da capital, não só da capital, mas do Snow principalmente, né? Porque foi ele que aprimorou os jogos para ser o que chegou até aqui no que a Katniss participa. Então, assim, é de uma crueldade absurda, assim, que eu falo, caraca, é um sociopata de marca maior, né? Mas, nossa, gente, de verdade, eu estou, assim, impressionada com tudo isso, de verdade. Eu, Mauli, já estou de volta de novo pra falar sobre essa história maravilhosa. Esse vídeo vai ter 1 hora. Mas, gente, agora chega a parte ali onde o pessoal faz, né, o símbolo. E, cara, e você vê, tipo, que pela primeira vez, eu penso que esse foi o momento que ela se oferece como tributo, que foi o riscar do fósforo, sabe? Tipo assim, já tinha a fagulha ali, já tava há muito tempo cozinhando essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento contra a capital. No momento que ela se oferece, porque no Distrito 12 não é comum, não se tem histórico de pessoas que se ofereceram como tributo, né? E ela ter se oferecido pela irmã dela foi um ato, assim, que, tipo assim, mostrou, não, isso é errado. Ela é muito nova, apesar da Katniss também ser muito nova. Fala, minha irmã é muito nova pra morrer, então eu vou por ela, sabe? E eu sinto que esse meio que foi o riscar do fósforo ali, sabe? Eu penso nisso muito como um efeito borboleta. Porque começa ali com a Prim sendo, né, escolhida, né, sendo sorteada. E aí a Katniss se oferecendo. E a partir daí é igual, né? Quando bate a borboleta, bate a asa de um lado, no outro lado do mundo se torna um furacão. Então, eu penso que é exatamente isso que acontece, sabe? O que aconteceu, né? Porque a história a gente já sabe. É que foi o efeito borboleta, de tipo, se a Prim não tivesse sido sorteada, primeiro a gente não teria história, né? Mas a Katniss nunca teria se voluntariado, nunca teria se oferecido, né? Ou então, quem sabe se ela teria sido sorteada em algum momento, porque ela já tava com 16 anos, então mais 2 anos, e ela tava livre, né? Porque nunca ser 100% livre tendo a capital como, né? Morando no distrito, principalmente no 12. E o que mais me chocou aqui, não foi nem tudo assim, é que tem 8.000 pessoas. 8.000 pessoas morando no distrito 12. E a maioria, em sua maioria, em estado de fome extrema, assim, absurdo, porque a capital escolhe fazer isso. Ai, gente, é muita crueldade de uma maneira que não dá nem pra começar a descrever o quão cruel é tudo isso. E aí, minha gente, vamos de update da leitura? Porque, né,
Eu vou confessar um negócio. Eu quase não li esse final de semana. O que é muito chato, porque eu queria ter terminado esse livro esse final de semana. Porém, com o Libertadores, Flamengo, vocês viram, né? Como foi, que eu coloquei aí pra vocês. Eu não li quase nada, né? Olha aqui, bem no comecinho, isso na página 72. Acabamos de conhecer o Sina, oficialmente, aqui no livro, né? Que, sinceramente, é um dos personagens que eu mais gosto e que tem um destino muito cruel, muito triste, né? Por conta do que ele fez. E é muito triste, eu queria muito que fosse diferente. Mas é aquele negócio, é como a maneira como o Snow mostra, né? Demonstra poder em cima dos tributos, né? Dos vencedores. E, por enquanto, como eu já tinha falado antes, estou amando esse livro, sério mesmo. E você vê, eu tô acho que no capítulo 3 ou 4, por aí. E já tô, assim, encantada, gente, de verdade mesmo. A complexidade da maneira como, principalmente agora, da relação da Katniss com o Peeta, é uma coisa que tem me chamado a atenção, porque ela vê as atitudes dele, né? Vê, tipo assim, cara, ele é genuinamente uma pessoa boa, né? E você fica, cara, ele é muito bondoso, ele é generoso, cuidadoso. E mesmo assim, ele sabe jogar o jogo da capital. Você vê quando ele chega, né? Eles estão chegando ali na capital de trem. Ele fica acenando, né? Cumprimentando as pessoas. Tipo assim, eu quero sobreviver também, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê nos filmes, né? Que ele sabe jogar o jogo da capital. Tipo assim, o jogo político, o jogo da aparência. Enquanto a Katniss a parte, assim, tipo, que bate de frente, que confronta, o Peeta segue o fluxo ali e vai jogando, tipo, sementinhas pelo caminho. E isso é muito inteligente. E já dá pra ver a diferença entre os dois, porque a Katniss, ela tem essa coisa, ela sente uma gratidão pelo Peeta muito grande por conta dos pães que ele deixou queimar de propósito só pra poder dar pra ela. Mas assim, ela fica, cara, eu não posso me apegar a ele, né? Eu não posso demonstrar que eu tenho sentimentos bons por ele, porque chegando dentro da arena vai ser cada um por si. A gente vai, né? Ter que se. A gente, entre a gente. E é muito interessante, porque assim, no filme, pelo menos, não dá pra entender muito o que, primeiro, a cena ali do que acontece, né, com o pão. Não fala que foi de propósito, igual a gente sabe que ele fez de propósito no livro aqui. Pelo menos não fica subentendido, né? E também mostra que a Katniss parece odiar ele sem motivo nenhum, quando na verdade tem uma... Não é, ela não odeia ele. Ela odeia as circunstâncias em que eles estão ali e que ela não pode ser próxima a ele, nem agradecer ele, mostrar uma gratidão a ele pelo que ele fez por ela. Então, assim, de verdade, gente, uma relação muito complexa que eu acho muito legal o jeito que a autora colocou, porque, assim, a gente sabe que lá dentro é cada um por si, apesar de que não vai ser exatamente assim, a gente já sabe, né? E foi muito bem escrito, de verdade, eu acho muito legal a maneira como que ela colocou, tipo, a Katniss tem esses sentimentos bons por ele, tipo assim, gratidão, vê que ele é generoso, que ele é bondoso, cuidadoso, né? Porque ele se oferece pra ajudar o Haymitch depois que ele vomita tudo. Que nojo. E ele se oferece, tipo, não, pode ficar tranquila, eu vou ajudar ele aqui. Não acho que você queira, né? Tá aqui num momento desse. Mas, ai, sinceramente, o Peeta é um personagem muito bom, gente. Muito bom. E ele vai sofrer tanto ainda que eu já tô até com dó. Gente, vamos falar sobre como o Sina é completamente genial? Cara, completamente genial. Sinceridade, assim. Ele é um gênio, de verdade, ele é um gênio. Por quê? Quando ele... Você vê que ele é diferente de todo mundo na capital, né? Ele se veste de maneira simples, a única coisa é o delineado dourado, né? Ele é um cara que tem a cabeça diferente e tudo mais. E logo no primeiro jogos dele, ele pega logo a Katniss, gente. Foi tipo assim... A junção perfeita, né? Mas o fato de ele ter feito, né,
ele e a Portia, né, que é a outra estilista, de terem feito as roupas, né, com fogo, tudo, trouxe uma maneira de chamar atenção pro Distrito 12, né, pros tributos do Distrito 12, e uma maneira de conseguir investidores, patrocinadores, né, pra eles, de chamar a atenção, de ter esse favoritismo do público, de, tipo assim, não depender só do Haymitch pra conseguir os patrocinadores, né, porque o Haymitch agora não tá fazendo nada pra ajudar, né, porque ele tá mais preocupado em, né, a gente entende também que ele tem muitos traumas, mas fazer o quê, né? E, cara, o Cima é um gênio, porque ele trouxe esse destaque pra Katniss e pro Peeta sem que parecesse uma coisa forçada, sabe? Foi um jeito de trazer o Distrito 12, né, nas roupas ali, e ainda assim chamar atenção pros tributos, né? Então, assim, genial. Genial, genial. Oi, gente. Estou de volta depois de alguns dias, sim. Eu não sei por que eu dei uma pausa tão grande. Falta de tempo, né, pra falar a verdade. Mas estou na página 115, iniciei o capítulo 8 agora. E vamos lá. Eu acabei de passar pela parte onde a Katniss atira, né, na maçã, ali na frente dos idealizadores do jogo. E, gente, uma coisa que tem me pegado muito na história é como a Katniss se odeia. É um negócio muito pesado, assim, que ela sente muito... Tipo, ela se odeia realmente, sabe? Ela sente um ódio por si mesma, das coisas que ela faz, ela duvida dela mesmo o tempo todo, sabe? E, cara, isso, assim, me deixou um pouco chocada, porque eu não sinto, pelo menos no primeiro filme, eu sinto que eles não mostraram muito isso. Mas também tem um tempo que eu assisti, tem alguns meses que eu assisti o filme. Mas me deixou um pouco surpresa, assim, de tipo, caraca, ela se odeia muito nesse livro. Acho que em todos, pra falar a verdade, pelo que eu ouvi falar. Que eu tô vendo alguns influenciadores falando sobre, né? Eu não resisti. E, cara, assim, é bem puxado, sabe? A maneira como ela também... Tem um termo em inglês que fala perfeitamente sobre isso, que é overthink. Tipo assim, ela não para de pensar, ela tá sempre pensando demais. Ela, igual aqui tem a parte que ela fala... Como minha família poderia sofrer agora por causa da minha impulsividade? Será que vão tomar os poucos pertences delas? Ou mandar minha mãe para a prisão e ir para o lar comunitário? Ou será que vão matar as duas? Eles não as matariam. Será que as matariam? Por que não? Por que se comportariam com elas? Entende? Então, assim, é um negócio que a cabeça dela não para, gente. Ela é o tempo todo pensando demais, hiperanalisando uma situação igual com Peeta. Tipo assim, ela analisa ele de um jeito que, tipo, ela acha que tem um motivo por trás ali, alguma coisa tá subentendido nas entrelinhas do que ele falou. E às vezes não, às vezes ele só simplesmente quer dizer o que ele acabou de falar, sabe? Igual ele tem uma parte que ele fala assim, ela, se não me engano, ela não tem noção do impacto que ela tem, alguma coisa assim, do efeito que ela tem, algo assim. E ela começou, tipo, ele tá me criticando ou ele tá me elogiando? Ele tá me... Sabe? E ela não para, a cabeça dela não para. E isso, assim, gente, eu entendo muito, sabe? Mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, Katniss, calma. Às vezes nem sempre tudo tipo, é além do que você tá vendo ou escutando, sabe? Então, assim, cara, é muito doido isso, sério. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos no outro dia. E hoje estou sozinha em casa, pessoal. Já foi pro aniversário que a gente vai. Mas eu falei, não, eu vou tomar meu tempo, é domingo, né? Então eu fiz aqui um chocolate macchiato de cápsula pra mim tomar. E um pãozinho com mel. E aí eu vou aproveitar, ler pelo menos mais um pouco do livro hoje. Porque eu tô sentindo que eu tô muito atrasada nessa leitura.
Então fiquem aqui comigo, me acompanhem, viu? Gente, iniciando a parte 2 do livro agora. O último trecho da parte 1 é simplesmente o Peter falando que a pessoa, porque ele sempre foi apaixonado, é a Katniss. E isso dá uma dimensão muito maior pro personagem, pra ela, no caso, né? E, tipo assim, ele fala que muitos garotos gostam dela. E ela não tem ideia disso. Ela, tipo assim, ela é muito, completamente, tipo assim, não tem noção do impacto que ela tem. E hoje é exatamente o que o Peter fala. E ela fala, isso foi um insulto? Isso foi ele tentando me elogiar? E na verdade era um maior dos elogios possíveis. Porque ela realmente não tem noção do impacto que ela tem. Porque ele fala, muitos garotos gostam dela. Então, tipo assim, deve ter uma porrada de meninos no Distrito 12 que acham a Katniss assim, essa daqui é interessante. E ela não faz ideia. Porque ou ela tá ali com o Gale, que ninguém sabe se eles são alguma coisa ou não, ou então ela tá com a família. E provavelmente sempre de cara fechada, porque isso é mais Katniss impossível, né? Porque o próprio Haymitch chama ela de carrancuda e hostil. Tadinha, gente, que dó. Ela ficou muito chateada com isso. Mas vamos também falar sobre como essa estratégia dos amantes afortunados, desafortunados no caso, né? Que acabaram indo juntos para os Jogos Vorazes e só um pode sobreviver. O como isso fez com que o público amasse esses dois, gente. Assim, eu falo que os habitantes da capital foram muito... Eles também passaram por um tipo de lavagem cerebral, sabe? Por conta do Snow. Isso é um fato, né? Então, assim, é muito interessante ver a dinâmica de como tudo acontece, né? É a forma como, pra eles foram condicionados a acreditar que aquilo era uma coisa legal, que é os Jogos Vorazes, ver as crianças morrendo em uma arena todo ano e esperar por aquele momento, eles ansiarem por aquele momento de chegar, era uma coisa normal, porque, os pais deles acreditavam, foram ensinados a acreditar assim, eles foram feitos para acreditarem daquela maneira, e é muito doido pensar isso, que, tipo, pra eles é uma coisa normal, completamente normal, que é normalizado essa barbaridade ali pública, aquela atrocidade ali pra todo mundo assistir, porque pra eles foi uma coisa que eles sempre tiveram. Esse aqui é o 74, né? O 74º, se não me engano. Então já são 74 anos onde pessoas nasceram durante esse período e sempre assistiram os Jogos Vorazes, porque pra eles não conheceram uma realidade sem os jogos, né? Eles não conheceram uma realidade onde, como no começo, que eu já sei que acontece, que tinha baixa audiência. Porque o Snow fez uma revolução ao ponto de... Uma revolução não, uma lavagem cerebral na galera, que tipo assim, a audiência vai lá em cima e eles ficam tipo assim, meu Deus, os Jogos Vorazes tá chegando, os tributos se tornam celebridades, entendeu? Os vitoriosos então nem se fala. Eles são assim, as pessoas mais famosas de Panem. Porque eles venceram os Jogos Vorazes, eles tiveram a honra de vencer uns Jogos Vorazes. Então, assim, a forma como a estratégia do Haymitch de fazer o Peeta e a Katniss, esse casal desafortunado que acabou ali, né? Ele sempre foi apaixonado por ela e ela descobriu os sentimentos dela por ele no momento em que ele confessa ali que ele sempre gostou dela. Foi uma jogada de marketing absurda, gente. Eles conseguiram fazer a capital comer na mão deles a partir daquele momento.
E foi muito inteligente. Muito, 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 muito inteligente. E eu falo assim, as pessoas não dão o devido crédito pro Haymitch, tá? Porque ele é, sim, muito esperto. Não é à toa que ele sobreviveu à capital todos esses anos, gente. E querendo ou não, apesar dos pesares, apesar de tudo que ele passou, apesar da bebedeira que, né, se torna alcoólatra, ele ainda assim conseguiu sobreviver à capital, de uma certa maneira, né? Claro, ele continua sendo mentor, tendo que voltar ano após ano, porque ninguém é um vencedor, né? Essa é a realidade. Todos ali são sobreviventes. Sobreviveram e tem que continuar sobrevivendo, porque fala, não, eu venci os Jogos Vorazes, acabou agora. Não, não acabou. Você agora vai se tornar um mentor dos próximos tributos, né? Então, assim, vamos dar mais devido crédito pro Haymitch, porque ele é muito inteligente, tá? E eu sinto que as pessoas não dão o devido crédito que ele merece, tá bom? Tá. A única coisa, assim, que tem me deixado um pouco incomodada é a forma como o Haymitch fala com a Katniss. Tipo assim, gente, eu acho que ele esquece às vezes que ela tem apenas 16 anos e que ela foi escolhida para os Jogos Vorazes. Escolhida não, ela se ofereceu pela irmã de 12 anos para ir para os Jogos Vorazes. E ele espera com que ela, tipo assim, seja perfeita, que ela seja carismática. Gente, ela tá com raiva, ela tem raiva de tudo isso. E tem como você julgar ela por sentir raiva? Não tem como, né? Porque, cara, a situação que eles estão ali é uma situação atípica. Pra nós, pelo menos, né? Pra eles acontece todo ano. Mas é uma situação muito complicada. É uma situação difícil e complicada e irreal, de tão absurda que é. E eu sinto que ele aponta muito, tipo assim, você... Igual ele fala aqui, ó. Vamos encarar os fatos. Qualquer uma ajuda nesse departamento é bem-vinda pra você. Até ele dizer que te queria, você era tão apaixonante quanto um monte de sujeira. Tipo assim, vamos dar uma segurada, gente. Você já tá velho, querido. Ela é uma adolescente que tá tendo que passar por uns Jogos Vorazes sem que ela quisesse. Então, assim, é muito... Eu acho um pouco demais a maneira como ele trata ela, sabe? Tipo, vamos dar uma maneirada, vamos tentar ser mais compreensivo, porque você também passou por essa mesma situação. Você, Haymitch, também passou por essa situação. Você também foi um tributo. Você foi um vencedor. Pra ser mais complexo ainda, você foi um vencedor. Você é um vencedor. Então, ele passou por todo esse processo. Então, eu não entendo o porquê dele tratar a Katniss tão mal, sabe? Porque, ela não tá tentando o suficiente. Cara, eu não sei. Acho que eu ia... Se fosse eu no lugar dela, eu ia ficar em posição fetal e chorar até a hora que eu tivesse que entrar na arena. Eu ia ser tipo assim... eu não sei o que seria de mim, de verdade mesmo. Eu falo... Eu fiquei pensando nisso, né? Eu lendo assim, fiquei pensando, tipo, cara... É muito doida essa coisa toda. Eu não sobreviveria a um negócio desse não, gente. De coração. Ou eu ia me esconder até o último segundo e ficar só eu e mais um, e o outro morrer, sei lá, por causas naturais. Ou eu ia ser uma das primeiras a, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo em um período de tempo muito curto. E ele tem que lembrar também que ela sempre foi independente. Ela precisou ser essa pessoa, essa provedora para a família dela. Então, ela deixou a família dela lá sozinha. Ela não sabe se elas vão sobreviver, se elas estão comendo. Ela não sabe o que está acontecendo lá, né? Então, assim, ela fica com esse peso na cabeça, tudo. E, tipo, ele parece que não entende. Tipo, Haymitch, você passou por isso. Você é do mesmo distrito que ela. Você sabe a pobreza que as pessoas do Distrito 12 enfrentam, sabe? E, tipo, querido, vamos ser mais empático, por favor? Eu agradeceria. Meu Deus, vai começar os Jogos Vorazes de verdade. Gente, meu Deus, capítulo 11, página 163. E na última página do capítulo 10, fala: Senhoras e senhores, está aberta a 74ª edição dos Jogos Vorazes. Meu Deus, assim, eu sei o que acontece
né? Eu já assisti o filme. Mas, gente, ainda assim, é uma sensação tipo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que vai acontecer? Será que... Porque provavelmente tem coisas diferentes, né? Que eu já percebi algumas pequenas diferenças, assim, de coisas que não são citadas no filme. Então, tipo assim, meu Deus, eu tô começando a ficar nervosa. Estou de volta em casa, finalmente. Gente, li muito hoje à tarde, tá? Eu fui no aniversário, igual eu tinha falado pra vocês. Estou na página 197, já. Quase cheguei, já tô na metade do livro. Literalmente faltam, oficialmente, 200 páginas pra acabar. Meu Deus, quantas emoções, de verdade. A arena, pelo menos aqui, os Jogos Vorazes, no geral, é muito pior, tá, do que no filme. No filme ainda você fica, nossa, que complicado e tal. Só que a Katniss tá sofrendo muito mais aqui, gente. Eu não sei por quê, não sei. Só sei que dá a impressão, não sei se é porque eu tô lendo diretamente os pensamentos da cabeça dela, mas, tipo assim, ela tá sofrendo demais, gente. Eu tô, tipo, com muito, muito dó dela. E, sério, eu já tá, tipo, 4 estrelas e meia, 5 estrelas. Já tá 5 estrelas. Vou ser sincera, 5 estrelas já. Nem eu terminei e eu já tenho certeza que vai ser favoritado. Estou agora, página 232. E, gente, já passou por muita coisa, tá? Aconteceu muita coisa. Ela foi picada já pelas teleguiadas. Agora ela se uniu com a Rue, finalmente, né? E assim, um ponto que eu parei pra analisar, porque eu cheguei num trecho que ela tá observando os carreiristas ali, né? E que ela fala assim, que eles também foram picados pelas teleguiadas, né? E que eles não têm noção, tipo, de nada. Eles foram treinados a vida inteira só pra levar o pessoal pro outro plano, né? Só pra levar o pessoal de arrasta. Só que eles não ensinaram eles a, tipo assim, ver uma planta que fosse ajudar com os ferrões. Ferrões não, com as feridas. Não sabem a diferença entre, tipo, uma frutinha que é venenosa ou não. Eles não têm esse conhecimento igual o pessoal dos distritos tem, porque eles precisam disso para sobreviver, né? Porque eles dependem do quê? Da cornucópia, né? Que é ali onde fica todos os materiais, os alimentos, tudo, as armas. Então, assim, eu falo, gente, você treinou sua vida inteira para entrar para os Jogos Vorazes e não tiver a capacidade de, não, vamos ensinar para eles sobre plantas medicinais, sobre reconhecer uma frutinha venenosa ou não, como caçar algum animal para comer, porque a Katniss já tá sobrevivendo, assim, à base de saber onde encontrar água, a base de matando os bichinhos ali. E é assim que ela tá indo. E ela tá sobrevivendo desse jeito, né? E eles não. O que me deixa até meio indignada, diria assim, porque você treina a vida inteira, literalmente a vida inteira, para se oferecer como tributo pelo seu distrito, pra no final você nem saber sobre, tipo, como que se eu, sei lá, ser picado, igual que eles foram, picados pelas teleguiadas, que planta eu posso usar pra, sei lá, diminuir o inchaço? Eles não sabem. Quem ensinou pra Katniss foi a Rue. Por quê? Porque no distrito dela, que mexe com as plantas, com os pomares, tem muitos, como fala, com muitas colmeias, né? Então, assim, gente, que treinamento mais mequetrefe, né? Michuruca demais. Cara, outra coisa que eu tô pensando aqui, né? É a forma como eles dependem 100% da cornucópia, sabe? Eles dependem, tipo, do material, dos alimentos, de tudo que fica ali, que tanto que ali no banho de sangue eles matam o que eles conseguem, né? E depois eles pegam tudo pra eles. E assim, igual já teve ocasiões onde, tipo, não deu pra manter os materiais daquele jeito, que foi a oportunidade que outros tributos de outros distritos tiveram de ganhar, né? Quando, por exemplo, a arena alagou completamente. E quem sobreviveu foi uma do Distrito 4, que é relacionada à água. Então, assim, se depende 100% da sua força bruta e do que os idealizadores dos jogos deixam pra eles, sabe? Então, assim, não tá dando não, gente. Gente, eu juro, uma das maiores injustiças desse planeta Terra é a Suzane ter matado a Rue.
tá? Se você não sabia, spoiler. Mas, gente, eu já sabia que isso ia acontecer. É claro que eu sabia. E foi um pouco diferente do livro, do filme, né? Página 249 aqui. Gente, tipo, eu sabia que ia acontecer. Eu já sabia, eu já estava preparada, entre aspas, né? Preparada. Só que mesmo assim, gente, não deixa de ser menos pavoroso, menos ruim disso ter acontecido, sabe? Que sensação horrível, juro, horrível. Ai, gente, eu fico muito triste toda vez que eu vejo o Rue morrendo, sério. E sabe o que é pior de tudo? É o que a própria Katniss fala, tipo, não tem como você sentir, tipo, raiva, você não pode ficar chateado com um menino do Distrito 1, com o tributo do Distrito 1, porque ele também é uma vítima dessa situação toda, sabe? Ele foi condicionado a achar que os jogos eram uma coisa legal, porque ele foi um voluntário, né? Então, assim, mesmo com tudo isso, você não pode sentir raiva dele, porque ela mesma fala aqui que ela mata ele, né? E, tipo, ela fala, não tem como você sentir raiva, porque ele tá vulnerável do mesmo jeito que a Rue tá agora. E aí, gente, eu fico muito triste, porque, cara, ela tem 12 anos. Tinha, né? No caso, 12 anos. Eu penso muito porque o meu irmão tem 13 anos. Então eu fico tipo, cara, meu irmão tá na idade que ele poderia ir pra um negócio desse se isso fosse real, sabe? Então, isso pra mim mexe muito, sabe? Principalmente por ser uma criança, né? Uma criança tão novinha igual a Rue. Gente, eu já chorei demais, eu tive que ter que parar um pouquinho aqui, porque eu tinha esquecido um fato muito importante, que o Distrito 11 manda um pedaço de pão pra Katniss, como agradecimento pelo o que ela fez pela Rue, né? E, cara, você vê que, tipo assim, é um distrito muito pobre também, né? Então, eu não imagino quanto que eles tiveram que arrecadar de todo mundo ali no distrito pra poder mandar esse pão pra ela, porque é uma coisa muito cara, né? Você ser um patrocinador, você tem que ter muito dinheiro. E o Distrito 11 não tem esse dinheiro, sabe? Então, assim, eu já chorei muito. Acho que isso me impactou ainda mais do que a morte da Rue, sabe? Porque, apesar de tudo, eu já sabia que ela ia morrer. É um pouco diferente do filme, é mais doloroso ainda aqui, porque ela não morre, tipo, instantaneamente, igual no filme. Aqui, a Katniss canta pra ela, elas conversam ali ainda. Então, é muito mais doloroso de ler. Mas, cara, o pessoal que já é muito pobre se esforçar pra mandar um pedaço de pão pra Katniss como agradecimento. Ai, eu vou chorar de novo. Como agradecimento pelo que ela fez pela Rue, né? De colocar ali as florzinhas, né, em volta dela, arrumar ela bonitinha, pra não ter aquele aspecto. É a última vez que eles virem ela, não ser aquele aspecto sangrento, né? Que a gente espera dos Jogos Vorazes. E então, assim, eu acho que eles se sentem muito agradecidos, principalmente a família dela, né? Porque ela era a mais velha de 6 filhos. Então, imagina pra família dela ter visto isso, deve ter sido muito difícil. Então, ai, gente, sério, já me acabei de chorar aqui já. E, gente, agora que a Candice, ela falou uma coisa aqui muito importante, que eu vou ler pra vocês. Agora, realmente, eu acho que tem uma chance de vencer. Uma chance de vencer. Não somente o fato de possuir um arco ou de ter sido capaz de iludir os carreiristas algumas vezes, embora essas coisas ajudem. Algo aconteceu quando segurei a mão de Rue e assisti a vida se esvair de seu corpo. Agora estou determinada a vingá-la, a tornar sua falta inesquecível. E só vou conseguir isso vencendo e, por consequente, também me tornando inesquecível. Gente, vocês pegaram comigo que isso aqui foi basicamente o estopim pra revolução? Que, tipo assim, antes a Katniss só queria vencer pra poder voltar pra casa. Agora ela quer se vingar.
Agora ela fala isso até uma parte atrás aqui, que ela fala assim, como eu posso me vingar da capital? Como eu posso demonstrar que eles não vão me quebrar? Sabe? Que é exatamente o que o Pita fala pra ela no telhado. Um dia, na noite ali, antes de eles irem pros jogos. Na madrugada ali, né? Então, assim, esse foi o estopim de verdade. De, tipo assim, não, agora o negócio ficou, seu bagulho ficou sério. E ela quer vingança. Então, assim, foi basicamente esse o estopim de tudo, da guerra, da revolução, tudo. E você vê que eles cometeram o pior erro desse mundo de ter feito esses jogos vorazes, gente. O pior erro dessa vida. Bom, gente, já estou na página 322. Estão quase acabando já, falta só um pouquinho. E eu tô agora na parte onde ela e o Pita já estão, né, ali juntos na caverna, esperando, né, tentando sobreviver. E, cara, assim, aconteceu a ágape, né, que eles têm que ir lá pegar a mochilinha com o que tem pra cada distrito, que eles mais precisam. E a maneira que a Clove morreu, eu fiquei tipo, meu Deus, gente, socorro. Oh, meu pai chegou. Gente, finalmente a Katniss entendeu o Haymitch, gente. Finalmente essa querida entendeu o quanto que o nosso querido sofreu, tá? Finalmente. Porque ela tá num momento aqui, página 328, que ela fica pensando, nossa, como que o Haymitch conseguiu ganhar os jogos dele, né? Porque, cara, ele não tem um porte atlético, ele não é muito forte, ele não é muito rápido, e ele enche a cara o tempo todo. E aí, ela finalmente entendeu, ó, que ela fala, ó, talvez ele não tenha sido um beberrão a vida inteira. Talvez no início tenha tentado ajudar os tributos, mas então a coisa ficou insuportável. Deve ser um horror ser mentor de 2 jovens e depois assistir a morte deles pela televisão, ano após ano após ano. Finalmente ela entendeu, gente. E eu acho que isso é uma das piores partes dos Jogos Vorazes, sabe? Porque você não ganha. De maneira nenhuma, você nunca ganha. Porque não importa se você sobreviveu, você ainda vai ter que voltar como mentor no ano seguinte pra ver pessoas do seu distrito morrerem lá dentro. E na sua maioria, acaba que eles não ganham, se você não é do 1, do 2 ou do 4, porque são de onde são os carreiristas, né? Então, assim, finalmente ela entendeu que isso, na verdade, é horrível, horrível. E temos oficialmente os 2 vencedores dos Jogos Vorazes. Sim, gente, finalmente, tá? E o que eu tenho pra falar é que essa parte me agoniou muito mais aqui do que no filme. Porque no filme, tipo assim, o Cato, né, cai da cornucópia e a Katniss já atira a flecha. Mas aqui não. Se passam horas dele agoniando. Gente, meu Deus, que agonia, juro. Eu fiquei. Eu cheguei a ficar com dó, de verdade. Apesar de tudo que ele fez, eu ainda fiquei com dó dele, sabe? E também, o Peter, ele falou, não, eu morro no seu lugar. Eu confesso que meu olho deu uma... que o meu olho encheu de lágrima um pouquinho na hora, sabe? Mesmo sabendo que os dois iam sobreviver. Olha só como que funciona o nosso cérebro, né? E agora, eles já estão no aerodeslizador, né? Finalmente acabou. E aí, ela fala que o coração do Pita para 2 vezes. Ela acha, né, pelo menos, que o coração do Pita parou 2 vezes depois que eles param ali, eles chegam ali, né, porque ele tava muito debilitado. Porque ele foi machucado pelos bestantes, né, ali na hora que eles estavam tentando subir na cornucópia. Ai, tadinho, o Pita só sofreu nesse troço, coitado. Se não fosse a Katniss, gente, ele tinha ido de arrasta, tá? De verdade. Porque, gente, ele não tinha muitas habilidades, assim, tipo de luta, de caça. Ele não tinha essas habilidades, ele sabia fazer pão. Isso ele sabia. O que ele era muito bom era fazer, tipo, a camuflagem, né? Mas, assim, ele dependeu 100% da Katniss pra sobreviver. Então, eu fiquei, tipo... Teve um certo momento que eu me peguei pensando, tipo, ai, nossa, menino, faz alguma coisa.
Mesmo sabendo que ele tava machucado, não sei. Mas eu falei, meu Deus, o que eu tô pensando, né? O menino tava ali quase indo pro outro plano e eu tô aqui falando pra ele fazer alguma coisa. Mas falta menos de 30 páginas agora, eu tô literalmente no finalzinho. E quando eu terminar, ou se acontecer alguma coisa mais importante, eu volto pra falar com vocês. Finalmente finalizado, gente, eu nem acredito. Que leitura, viu? Nossa, apesar de eu saber como muitas das coisas iam acontecer, ler dessa forma, tipo, lendo os pensamentos da Katniss, traz uma perspectiva muito mais pesada da situação, pra ser bem sincera, viu? Eu amei. Eu não tenho nem o que reclamar. Fiz um monte de marcações, porque eu tenho certeza que vão ser muitas emoções ainda nos próximos. E eu tô, na verdade, eu já até quero começar o próximo, né, que é Em Chamas. Mas vamos finalizar esse aqui por hoje, né? E aí, quem sabe amanhã eu já não começo o próximo. Então aí, vocês assistiram o vlog, né, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque foi um vídeo que eu amei gravar. É um livro, assim, que realmente me impactou demais. 5 estrelas, né? Não tenho nem o que falar. 5 estrelas, demais. Eu tinha prometido também, que no último vídeo, que eu ia fazer um outro vídeo falando mais profundamente sobre o que eu li aqui. Só que, gente, reassistindo aqui o vlog, né, enquanto eu ia editando o vídeo, eu falei, não vai nem precisar, porque eu realmente falei tudo que eu tinha pra falar. A única coisa que eu quero acrescentar é que eu achei essa versão da Katniss muito mais humana, sabe? Eu não sei se é porque eu tava lendo através da perspectiva dela, mas eu achei, assim, uma Katniss que eu gostei muito mais do que a Katniss do filme, por exemplo. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comenta bastante aqui também, me fala se você já leu, o que você achou do vídeo também. Pode deixar suas sugestões aqui, que eu tento trazer o que vocês me pedirem, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, tá? Eu sempre deixo aqui na descrição e no finalzinho do vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!